Todos nós conhecemos filmes com histórias impressionantes de pessoas que ficam presas em ilhas desertas e, de repente, encontram nativos ou outras tribos exóticas. Embora isso provavelmente nunca vá acontecer com a maioria de nós na vida real, existem pessoas que realmente tiveram encontros com tribos brutais, distantes da nossa civilização. Nesse vídeo, queremos apresentar exatamente 5 dessas histórias. Vamos ver o que acontece quando gente como a gente encontra tribos indígenas violentas, quão perturbadora é a vida de canibais de verdade e como algumas pessoas foram até criadas por essas tribos. É muito interessante, você vai gostar de saber porque vale a pena conhecer. Vamos começar na Índia, onde grande parte da população é hinduísta. No entanto, alguns poucos hindus formam uma comunidade religiosa que vive à margem das convenções sociais e tem uma visão de fé completamente própria, os chamados Agori. Os Agori geralmente vivem longe das cidades, na natureza da Índia. Lá eles praticam rituais que não são apenas absolutamente aterrorizantes, mas também perturbam muitos hindus devotos. Eles são tão temidos que são evitados por toda a sociedade indiana. Há 7 anos, no entanto, um repórter chamado Reza Aslan, do canal americano CNN, se aventurou em uma reportagem audaciosa, onde ele queria conhecer melhor a vida dos Agori. Ele foi para a Índia e passou uma noite com um líder tribal. Durante as filmagens, Aslan percebeu que talvez nunca deveria ter tomado essa decisão. Primeiro, ele foi introduzido nos rituais da tribo e teve que usar um colar na cabeça feito de vários ossos, dentes e outras partes do corpo. No entanto, ao invés de restos de animais, Aslan descobriu que eram entranhas humanas. A tribo Agori que ele visitou definiu sua fé principalmente pelo fato de se alimentar de seus semelhantes, ou seja, de seres humanos. Assim que Aslan percebeu que estava sentado à beira de uma fogueira com canibais, as coisas ficaram realmente perigosas para ele. Primeiro, ele foi forçado pelo líder da tribo a comer um pedaço de carne, que, segundo o líder, era um pedaço de cérebro humano. Mas depois que Aslan fez mais algumas perguntas para seu documentário, a situação ficou ainda mais intensa. Intensa a ponto do líder da tribo ameaçar comer o próprio Aslan. Foi nesse momento que o jornalista percebeu que havia se aproximado demais da tribo Agori e que estava em grande perigo. Ele então chamou toda a equipe e ordenou que as filmagens fossem encerradas prematuramente. E provavelmente foi assim que ele se salvou de algo pior. Seguimos para o Pacífico Sul, longe da costa da Austrália, em um pequeno grupo de ilhas chamado Vanuatu. Vanuatu é, na verdade, um minúsculo estado soberano com 300 mil habitantes, mas alguns deles não vivem como os outros. Uma tribo com algumas dezenas de membros ainda vive sem eletricidade, sem água corrente e longe da civilização. Essa tribo foi visitada em 2019 pelo canal australiano do YouTube Back to Basics, e os dois apresentadores, Strick e AZ, sabiam muito bem que não deviam entrar naquele lugar despreparados. Antes de entrar no território da tribo, eles foram pescar, o que mais tarde salvou suas vidas. Com vários peixes e outros seres marinhos, Strick e AZ foram até a costa, onde foram recebidos por uma tribo que vê qualquer coisa diferente deles como uma grande ameaça. Mesmo Strick e AZ foram considerados invasores, que deveriam ser combatidos em vez de serem recebidos amigavelmente. Mesmo quando os dois youtubers se defenderam com uma faca, isso parecia não acalmar os moradores da tribo. Foi apenas o peixe mencionado que trouxe paz à situação. Quando os moradores perceberam que Strick e AZ não representavam uma ameaça, eles se mostraram mais abertos. Após uma breve inspeção física dos dois, eles se tornaram realmente amigáveis e começaram a mostrar a ilha aos seus novos convidados. Eles caminharam juntos pela floresta tropical, até serem levados a uma festa local, onde havia até frutas frescas e outras iguarias. O resto do dia foi passado assistindo aos rituais de dança da tribo e jantando juntos. Antes do pôr do sol, porém, os dois decidiram deixar a ilha por segurança e voltar para a Austrália. É provável que eles nunca mais tenham uma experiência tão marcante como essa.
A seguir, falamos de uma alemã cujo estilo de vida não tem comparação com nenhum outro no mundo e cuja história foi transformada em filme em 2010. Seu nome é Sabine Kigler e ela é uma das poucas pessoas no mundo ocidental que passou quase toda a sua infância e juventude em uma verdadeira tribo indígena. Mas calma, eu te explico. Kigler é filha de 2 linguistas e missionários que viajaram para Papua Ocidental em 1977. Lá, seus pais queriam estudar a tribo Fayú, que até então não tinha tido contato com o mundo exterior. Mas o que deveria ser uma curta viagem de pesquisa se transformou em uma estadia de vários anos, mais impressionante que qualquer filme de Hollywood. À primeira vista, pode-se pensar que o maior perigo estava nos próprios indígenas. Assim como os Agori, os Fayús eram conhecidos como canibais, que não eram muito receptivos a invasores. No entanto, eles aceitaram Sabine Kigler e seus pais em sua comunidade, fazendo-os praticamente parte de sua tribo. Kigler aprendeu a distinguir plantas venenosas das normais na floresta tropical, a usar arco e flecha e a se defender de um ataque de javali. O maior desafio para Kigler foi a falta de atendimento médico entre os Fayú. Ela contraiu malária durante a adolescência e quase não sobreviveu. Além disso, ela também enfrentou outras ameaças, como nadar em lagoas infestadas de crocodilos ou se adaptar aos rituais de vingança de sangue dos Fayú, nos quais membros infiéis da tribo eram normalmente eliminados imediatamente. Em 1989, Kigler deixou os Fayú e voltou para a Europa. No entanto, ela teve dificuldade em se adaptar à sua nova vida na Suíça e na Alemanha, pois até então só conhecia a selva. Segundo ela, a convivência entre as pessoas na Europa era até pior do que na selva, pois apesar da vingança de sangue e da violência física, havia menos conflitos entre as pessoas e menos sofrimento psicológico. O fato de que tribos indígenas estão cada vez mais sendo alvo de governos é mostrado pelo último culto intocado do mundo no Peru. Essa tribo vive há incontáveis anos na floresta amazônica e não foi vista desde 1996. Até recentemente, quando empresas privadas começaram a explorar a floresta peruana para transformar a área em pastagens e para extração de madeira. Isso, no entanto, é absolutamente contra os interesses da tribo e se destaca principalmente por suas simples cabanas de madeira e a pintura corporal avermelhada. Seja um helicóptero se aproximando pelo ar ou um barco a motor pela água, a tribo ataca todos os invasores com flechas, deixando claro que eles não são bem-vindos. Um guarda-parque peruano que trabalhava para preservar a floresta foi gravemente ferido por uma flecha e quase morreu de seus ferimentos. Provavelmente, essa tribo vai continuar a resistir a qualquer invasor enquanto tiver forças para isso. O governo peruano já alertou contra qualquer viagem a essa área, pois qualquer contato com os indígenas pode ser mortal. Por fim, voltamos a 1851 para falar sobre o que é talvez o primeiro caso em que um cidadão ocidental entrou em contato com uma tribo indígena violenta. Naquela época, uma menina de 13 anos, chamada Olive Oatman, viajava pelos Estados Unidos com seus pais, quando por acaso eles entraram em uma área indígena desconhecida. Lá seus pais foram brutalmente mortos pelos indígenas e ela mesma foi sequestrada pela tribo. Oatman então começou a viver um martírio que assusta até hoje. Diferente de Sabine Kigler, que foi aceita e criada pela tribo, Oatman foi tratada como escrava e teve que realizar as tarefas mais degradantes que se possa imaginar. Ela foi forçada a carregar madeira e água sob o sol escaldante do deserto. Como não conseguia se comunicar, era constantemente espancada e um dia foi marcada com o símbolo da tribo na pele. No entanto, parecia que ela não queria fugir. Mesmo quando alguns missionários brancos entraram na área, Oatman não se aproximou deles e preferiu permanecer com os indígenas. Ela até fez a tatuagem típica da tribo no queixo, tornando-se parte do culto. Mais tarde, muitos viram essa atitude como um clássico exemplo da Síndrome de Estocolmo, na qual as vítimas de sequestro desenvolvem um apego irracional por seus sequestradores. Aos 19 anos, ela foi finalmente resgatada e voltou à sociedade americana.
No entanto, seu contato com os indígenas foi provavelmente o mais brutal e perigoso que se possa imaginar. Por falar nisso, tem outro caso de um jovem que se aproximou demais de tribos indígenas brutais chamado John Allen Shaw. Mas essa é uma história para outro vídeo. Se você não quiser perder, se inscreva no canal, deixa seu like e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.